Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio 80 do seu podcast sobre o Pittsburgh Steelers, direto de fambonanet.com.br para todo o Brasil. Eu sou Danilo Batista, seu host de mais uma jornada. Em mais uma semana de pré-temporada, a NFL está chegando e daqui a pouquinho já tem Steelers em campo, tá? Sim, vai entender. Vamos para mais uma semana de podcast. Para fazer esse episódio comigo tem a presença de Germano Coutinho. Daqui a pouco a meninada entra em campo. Como o Ricardo bem fala, a gente vai ficar doido vendo o terceiro time contra o quarto time do adversário, mas é assim mesmo, né? Quando a pessoa está na seca de NFL durante 6, 7 meses, o cara fica assim mesmo. Então, a partir de agora, a brincadeira finalmente vai começar. Exatamente. E para comandar a colônia de férias do Black Yellow Brasil Podcast, nosso chefe Ricardo Rezende. Tudo bom, Ricardo? E pessoal, como sempre, a satisfação é enorme estar com todos para mais um episódio desse podcast maravilhoso. Como falamos na semana passada, as máquinas já estão começando a ferver para esse ritmo frenético que o Steelers nos traz entre os meses de agosto. Esperamos novamente que seja até fevereiro. Então, Danilo, vamos lá que hoje teremos um grande programa. Programa animado hoje, nesse ritmo de festa que balança o coração. A gente tá com o Training Camp do Pittsburgh Steelers rolando. Vamos dar uma passada aqui pelos destaques. Começar como é tradicional do mundo. Você dá primeiro as notícias ruins, depois você amacia com as notícias boas. Então a gente começa com lesão. O que é que tem de update de lesão para essa semana? A enfermaria em Pittsburgh já estava grande na semana passada e incrivelmente aumentou mais um pouco. Novamente, a gente vem aqui falar que não se preocupem, uma unha encravada vai tirar a gente do treino e a comissão técnica faz isso de forma bastante correta. Então, se a gente já tinha TJ Watt, Vance McDonald, Antonio Brown, que está com uma lesão no quadril, mas que o Mike Tomlin sempre procura desmentir ou não confirma muita coisa. O Bud Dupree está no protocolo de concussão. Tem alguns outros nomes da turma, mais do terrão, que a gente está prestando lesão. O Ola, perdendo tempo precioso. Um adversário também, que eu esqueci agora qual é o nome dele. Esse é muito do terrão. Amigo ouvinte, se Ricardo não lembra o nome dele, pode saber que é o 13º wide receiver na linha de sucessão. Segue o jogo, porque eu não tô nem conseguindo localizar aqui o nome do cidadão, mas de forma bastante famoso resumida. Sobrenatural de Almeida. O famoso Sobrenatural de Almeida. Mas, em resumo, sobre essas lesões, passando pelos principais nomes que a gente citou, o Juju também tá com um problema no joelho, mas treinou na semana passada, foi poupado das atividades do governo bastante. E Latrobe, o Joe Hayden também foi poupado, a OL poupada. Mas o ponto principal é que o Mike Tomlin, depois do treino do domingo, no meio da chuva, trouxe uma mensagem de tranquilidade, falando que espera contar com a grande maioria dos jogadores que estão machucados no treino da terça-feira, dia 7 de agosto. Então vamos ficar na expectativa de pelo menos contar com a volta do TJ Watt, do Bud Dupree, do Antonio Brown, que esses já estão há um tempo mais afastados. Exatamente, falando em Antonio Brown, a gente já se lembra de jogadas maravilhosas. Vamos falar dos destaques agora positivos. Nessa última semana, eu não sei de quem foi o passe, mas que tem uma recepção do Antonio Brown, outra daquela telefone inesquecível, tá inclusive ilustrando o post para você que tá ouvindo esse episódio no seu dispositivo móvel. Preste bem atenção. Rapaz, teve uma do James Washington também, que ele pegou lá atrás a bola, um passe atrás, acho que foi até do Landry Jones,
e ele esticou o braço para trás e fez a recepção. Essa aí também merece nota. Pô, verdade, muito bem lembrada. Nos moldes daquela do Odell Beckham Jr. contra o... Não foi tão inclinado, mas foi naquele esquema ali de pegar pra trás. Realmente foi maravilhosa essa. O James Washington tá super divertido de ver no training camp pelos relatos que chegam pra gente pelo Twitter e pelos jornalistas de forma geral de Pittsburgh. É um cara que com toda certeza vai contribuir até mais do que a gente esperava para essa temporada. O Big Ben já elogiou ele, Mike Tomlin, o Fitner também já deu declarações positivas sobre o jogador. Ele vem fazendo o que vocês acabaram de fazer, lances incríveis. Todo dia você chega ao final do treino, o Jeremy Fowler, jornalista da ESPN, é um dos que sempre comenta o highlight of the day, recepção do James Washington. Por alguns dias consecutivos foi desse jeito. Pelas fotos que a gente vê, o James Washington sempre está fazendo uma recepção acrobática. Vai ser muito divertido ver ele e o Mason Rudolph na pré-temporada nos próximos dias para lembrar os tempos recentes de Oklahoma State. Mas em geral, o James Washington ele treina com Big Ben lançando ou com Mason Rudolph? Revezando bastante. Então, não tá. Tem como fazer uma afirmativa de quem é que o James Washington vem recebendo mais passes. Os quarterbacks se revezam, o Big Ben folga bastante, o Washington tá sempre em campo, o rookie. Então já teve relato dele fazendo recepção em bomba de Josh Dobbs, já teve recepção do Landry Jones, conexão com o Mason Rudolph, e do Big Ben não poderia ser diferente. Então, essa química que provavelmente ele vai montar com o Big Ben vai ser desenvolvido ao longo da temporada regular. Isso é tipo o Juju. Ano passado foi um plug and play. Então, James Washington, não tenho dúvidas de que também vai ser, e talvez cause até mais impacto do que o Juju ano passado. Rapaz, mais impacto que o Juju do ano passado, a gente realmente desencavou um negócio maravilhoso, né? Bold prediction, muito bem. Teve um outro lance digno de nota desse training camp na última semana, é o Cam Sutton, foi nesse fim de semana já, agarrando uma sequência de bolas como se ele fosse um retornar punt, que levou a torcida ao delírio, inclusive na internet, porque eu também tava gritando aqui de casa, torcendo pra ele segurar, sei lá, a 18ª bola na sequência. Essa do Cam Sutton, eu também dei uma olhada nela, foi bem legal de ver. Eu acho que ele ficou na 5ª ou foi 6ª bola. E só lembrando que o recorde mundial disso aí é do nosso Antonio Brown, né? Eu não sei se o recorde é de 6 bolas ou 7, mas eu sei que o Antonio Brown tem um recorde. O Cam Sutton chegou um pouco perto. Então, é aquele negócio, né? Já no final do treino, vamos brincar ali e tal. Aí os cabas ficam tentando quebrar esse recorde e pegar o máximo de bola que eles conseguem. E não sei nem como, porque quando tu chega em 5, pelo menos um braço já tá totalmente inutilizado, segurando 3 bolas, e o outro tem 2. Então, ou você é obrigado a pegar com as pernas, ou não sei como é que você faz pra pegar, mas, enfim, ele deu show. Mas, ó, eu sei que Antonio Brown, ele parou um belo dia, acho que com filmagem da ESPN, pra quebrar alguns recordes da história da liga, tipo, mais recepções com uma mão só com limite de tempo, mais passes recebidos atrás das costas com limite de tempo também, saiu quebrando uma pancada de recorde num dia só. Isso foi muito divertido. E o punch mais alto, tipo, a recepção de bola mais alta caída, 360 pés, também o recorde é dele. E ele conquistou outro recorde mundial agora há pouco, né? O recorde mundial quer dizer, não foi nem exatamente ele, mas a de tatuagem mais ridícula do mundo. Aquela homenagem que fizeram a ele agora, com o Tony Toe Tap no dedão. Aos ouvintes, eu não digo nem se que vocês devem procurar isso, porque realmente é muito ridículo. Mas enfim, esse aí foi mais um recorde aí pro nosso Antonio Brown. Rapaz, eu voltei pra foto aqui e a unha tá num estado lastimável, bicho. Essa porra tá encravada, velho. Se a gente for falar sobre feitos inéditos que Antonio Brown fez, vai ser um programa inteiro dedicado somente pra isso. Eu fiquei impressionado com a entrevista que ele deu pro Jimmy Fallon, quando
foi comentado que o Tony Brown foi o primeiro jogador da história a sair na capa do Madden sem capacete. Caralho, isso é verdade. Isso é verdade. Nunca havia reparado nisso. E foi um desejo do próprio Tony Brown e lógico, né? Ele super topou. Um sorriso de $1 milhão feito aquele não pode ficar embaixo do capacete, não, cara. Não tem como. Os cara faz foto tudo gritando, tudo no ódio. O Antônio Brown ganha na simpatia. Esse é nosso Toninho. E ainda outro destaque do Training Camp, nesse fim de semana teve o evento anual que o Steelers faz promovendo o seu Training Camp com a torcida, o Friday Night Lights. Os jogadores chegam para um mini jogo, um jogo treino entre eles lá, em ônibusinho de high school, todo aquele clima de high school de volta, e fazem um treino mais aberto ainda do que tem sido os outros. E vou te falar que ficaram umas fotos maravilhosas, cara. É uma festa, né? Já comentei algumas vezes. Se um dia tiver a oportunidade de assistir um training camp do Steelers, vá pro Friday Night Lights, que é espetacular a interação que você vai ter com certeza com os jogadores. Não espere ver muita coisa dentro de campo, não. Fique mais pelo clima. O Big Ben não treinou, o Paulsen não treinou, os principais nomes de forma geral não treinam nesse dia porque, como a gente comentou, é festa. Então, a galera chega lá, bem nostálgico para os jogadores, naqueles ônibus amarelos chegando, passando no meio da torcida, fazendo festa. E essa edição especial do Friday Night Lights do Steelers teve um momento de grande emoção, né, que foi do Ryan Shazier cruzando o campo sem a bengala, sem o apoio que ele tem para andar, e a torcida foi a loucura vendo todos os seus esforços cruzando o campo sem auxílio e sozinho. Foi bem emocionante esse momento. Foi maravilhoso, cara. Quando você junta a imagem que já é incrível, com gritos da torcida, a torcida apoiando o cara, fica realmente de chorar. Assim. Desconfie de quem não deu uma choradinha assistindo isso. Perfeito. Só que, infelizmente, mostra o que a gente já tá aguardando, no caso, que é, se 8 meses depois daquela lesão ele ainda tá tendo todo esse problema pra andar dentro do campo, cara, acho que dificilmente a gente vai ver Ryan Shazier como jogador novamente. O que resta esperar é que ele vá continuar essa carreira como um ícone dos Steelers, né? Porque é isso que ele é hoje. Muito bem, então, mais destaques dessa pré-temporada nossa, Ricardo? Então, vale muito falar sobre a nossa escolha de primeira rodada, o Terrell Edmunds. Aproveitou de forma magistral o tempo que tanto o Morgan Burnett quanto o Sean Davis vieram a perder por conta de lesão. O Edmunds está voando pelos relatos. Muita gente só está dando elogios para ele. E não é só pelo que ele faz dentro de campo. Fora de campo, ele é elogiado em possíveis. Então, teve gente comentando que o Edmunds, quando tá treinando, só fala duas coisas: sim, senhor, e não, senhor. Por quê? O próprio Mike Tony diz que quando um rookie especial começa a fazer jogadas, ele fica meio que se achando, cria o pedantismo e tudo mais, e não gosta de ouvir crítica, acha que pode fazer tudo. E o Ed Brook desse jeito, é um cara bastante humilde, bastante pé no chão, e que está sempre calado, querendo ouvir o que tem para ser transmitido pela comissão técnica. E ele ainda funciona também como um canal para comunicação dentro de campo, como até o Joe Haden deu entrevista para o Monday Morning Quarterback no podcast americano e rasgou elogios pro Joe Haden, falando que ele sim é um jogador de verdade, tenta sugar o máximo do que Butler, Tom Bradley e Mike Tony passam. E ele sente isso, o Haden sente isso, porque tá convivendo demais com o Edmunds e vê ele como um veterano. Não vê ele como o Ruta, como ele fala sobre o jogo, como ele é inteligente. Isso remete ao que a gente fala na época do draft. São aquelas habilidades
intangíveis e que a gente realmente não sabe como quem conviveu, quem fez o processo de scout do jogador fez, que o Steelers fez muito bem, indo para Pro Day, jantou com o cara, enfim, de todo esse processo pré-draft do Steelers que a gente já falou em episódios anteriores e agora está se reproduzindo em um discurso unânime entre todo mundo. Então, a pessoa que leve um A de reclamação para cima do... Comento também que ele é o cara mais atencioso com os torcedores, de que ele só sai do lado da torcida quando assina o que tiver que assinar e tirar foto com quem tiver que tirar. Então é comum ver o Edmonds sendo o último a sair do campo de atender todo mundo. Já conquistou pelo menos a torcida presente em Latrobe e o pessoal que está testemunhando ele em campo. Vamos torcer, né? O Edmonds chegou bastante contestado. Podemos ver se o lado bom é isso, é que a gente chega não com a esperança das mais altas, com hype tão grande em cima dele, mas é ótimo, é muito bom mesmo ler só coisas positivas sobre o Edmonds. Beleza, então, um outro tópico que a gente está promovendo aqui nesse episódio, já que a gente vai começar com as partidas de pré-temporada, vamos avaliar aqui e fazer umas bold predictions Peraí, isso aqui é uma bold prediction da pré-temporada, certo? Só nesse programa você vê isso. É bom demais esse programa. Maravilhoso, cara. Que momento maravilhoso. Bold predictions da pré-temporada do Pittsburgh Steelers. Muito bem, comecemos então. Rapaz, da pré-temporada. Interessante. Rapaz, não é bold prediction não, mas eu acredito que o Xavier Greenbow, que é o nosso terceiro tight end, vai ser cortado até o quarto jogo, até o terceiro jogo, na verdade. Acredito eu que ele vai ser cortado. Chegou um tal de Buck Rodgers aí, que é um cara que tem muito tamanho, então assim, tem um certo potencial. Se eu não me engano, ele chegou a ser quarterback no college também, por algum momento, mas de qualquer modo eu acho que o Greenbow vai perder a vaga aí pro Rodgers e acho que não é tão bold prediction assim, mas para começar eu jogo essa aí na mesa. Não é bold prediction, tu vai... O queridinho de Tony vai ser cortado até a semana 3. Isso é bom demais, né, mano? Eu não consigo imaginar isso não, cara. Nem eu. Isso foi mais bold do que eu imaginava. Deixa eu ver. A minha bold é que, independente do que isso vai causar no final das contas, o quarterback que vai passar para mais touchdowns na nossa pré-temporada é Joshua Dobbs. Achei. Meu argumento para imaginar isso. Big Ben quase não vai jogar. Se muito, um pouquinho lá na terceira semana. Mason Rudolph vai jogar um pouquinho, mas ele ainda tem que pegar a cancha de NFL. Landry Jones já não tá mais nem aí pra pré-temporada. E Joshua Dobbs, bicho, é o cara que tá vivendo por um prato de comida, tá ligado? É o cara que tá vindo com fome, é ele que tem a vaga a perder nessa temporada. Legal que o Landry Jones é, na verdade, o tiozão da galera, né? Basicamente, ele incorporou esse papel e tá uma maravilha. Ele é o legítimo segurador de prancheta. Futuro Gary Kubiak na NFL. Eu vou falar isso todos os anos para o pessoal se lembre. Uma bold prediction da pré-temporada. Eu tô instigado para falar que até agora eu tô até pensando no que falar depois dessa do Germano, do Xavier Greenbow sendo cortado até a semana 3. Caralho. Mas veja, comece pelo seguinte: algum nome high profile não, vai. Você entende o high profile no sentido de pré-temporada. Os que não estão lock, os que não já estão certos na temporada, mas que são razoavelmente conhecidos. Algum você acha que vai ser cortado? Eu vou dar uma bold prediction que vai deixar a parte da torcida chateada comigo, mas eu não acho que o Country Henderson, pelo que ele está mostrando no training camp, vai durar muito tempo e não vai nem ver snap direito com o time. Eu acho nem que seja uma bold prediction, eu acho que isso é bastante real, inclusive, que vai acontecer. O eu concordo com você. Estava muito hypado, mas não...
A gente tá ouvindo muitos bons nomes entre os recebedores, o Patterson, o Gifford Jr., atrás, além do Justin Hunter, do Hayward Bay, o James Washington, enfim. O Henderson não vai ter espaço como recebedor e ele precisaria mostrar isso se quisesse ter uma vaga no roster final. Ele vai ter que fazer chover demais para beliscar algo, mas ele tá muito hypado e não acho que ele vá muito para frente na pré-temporada não, vai ser cortado antes do que a gente imagina. Basicamente, para ele permanecer no roster, ele teria que fazer igual ao nosso terceiro running back da temporada passada, pelo menos no começo, que eu não tô lembrando o nome, mas... Terrell Watson? Isso, o Terrell Watson, exatamente. Watson, bem lembrado. Que destruiu na pré-temporada e ganhou uma vaguinha ali que... Mike Hilton, pô. Ninguém... Não, mas o Mike Hilton é diferente. O Mike Hilton é diferente. O Mike Hilton, ele foi destruindo, mas a gente imaginava que ele fosse ficar no roster final. O Terrell Watson era dúvida muito grande, entendeu? Foi algo que foi mais do além, digamos assim. Então, pro Henderson ficar no roster final, para mim ele vai ter que dar uma de Terrell Watson 2.0, o que eu acho bastante difícil, até pela própria concorrência na posição. Não, a concorrência na posição mesmo. Porque como você falou, nós temos vários nomes ali que estão brigando, até inclusive por posição no practice squad, viu? Então não é nem só de roster final. A disputa do quadro Henderson é com o Jalen Samuels, o rookie de escolha de quinta rodada. As características de ambos são semelhantes, obviamente eu não estou falando do lado do retorno, mas para o ataque, ambos teriam uma dimensão bastante similar. E o Jalen Samuels está treinando, está rasgando o sapato de estar em campo, e o treino dos últimos dias, do último final de semana, o Samuels foi muito bem, foi só elogios para o Samuels. Na timeline do Twitter, todo mundo rasgando. Big Ben já veio falar do Jalen Samuels, falando que gostou muito de como ele faz recepção. Já está sentindo confiança no cara, então o Henderson vai ter que mostrar serviço até demais e vai ter aquele bom momento do agora ou se consagra, né? Sempre tem, né? Sempre esse. Jalen Samuels, ele tá fazendo mais treino com a turma dos running backs ou ele tá variando de posição durante o training camp? Tá no meio da turma dos running backs, sim, mas ele já fez diversos snaps aberto no slot, como wide receiver. Obviamente ele chegou a atuar de tight end no college, na NFL ele não vai fazer isso. Até porque a técnica de bloqueio dele ainda está se desenvolvendo. Até teve um comentário de que se você é um running back calouro, você sofre na mão do Mike Tomlin, porque ele quer que o running back bloqueie. No college, até o Jalen Samuels falou que na universidade eu só jogava com a bola, eu não sei jogar sem a bola, que é basicamente fazer bloqueios. Mas tá indo muito bem, vai ser uma arma bastante interessante, sim. Verdade, então a sua bold vai ficar com o Quadri Henderson não chegando até o nosso roster final. Não. Eu vejo o Quadri Henderson e talvez alguns dos amigos possam lembrar, um dos ouvintes, eu lembro muito do Red Dunn. Se alguém lembra, Red Dunn foi um retornador. Tu desenterrou agora, viu? Meu amigo. Eu lembro vagamente do nome. Vagamente. Red Dunn era considerado um dos melhores retornadores da história do college football. Saiu da Universidade de Utah. Um hype imenso. Veio pro Steelers e na pré-temporada tem lances que ficam na minha memória. Por isso eu decorei o nome do cara, pô. Porque era inacreditável as presepadas que o Red Dunn fazia dentro de campo. Tinha vários momentos, agora eu se consagro e, pra vocês verem, já se passaram alguns anos que o Red Dunn não é um dos mais jovens. Isso do Red Dunn foi quando? 2013, 2014, por aí. E até hoje esse nome não sai da minha cabeça de tão bizarro que ele é. Muito bem, então. Dito isso, a gente podemos avançar para o nosso próximo bloco? Vocês têm mais alguma coisa bombástica dessa pré-temporada dos Steelers? Eu tenho uma. Por favor. Mason Rudolph vai lançar 3 touchdowns somente pro James Washington durante a pré-temporada. Ah, que bonitinho.
Os irmãozinhos ainda vão continuar juntos, então. Exatamente. E ele vai forçar passe pra cima do James Washington, tipo o Big Ben pra cima do Antonio Brown. Pergunta, ele passa pra algum touchdown pra outro jogador? Não, só pro James Washington. Agora sim, entramos no terreno de bold prediction mesmo. O cara tá indo na festa, em vez de juntar com a galera, ele tá só com o cara que ele conhece. Mas, como a gente já sabe, na prática, o que ele precisa fazer é não cagar, certo? A não ser que os outros dois tenham performances muito absurdas, é de se imaginar que ele já tenha mais ou menos a vaga garantida pro roster. Não há a menor possibilidade do Mason Rudolph não ficar no roster final. E se o Landry Jones ou Joshua Dobbs forem muito bem na pré-temporada, eu saio ligando para 31 times da NFL oferecendo hoje. Um dos dois. Um time pega, pô. Pega. Alguém morde essa isca sempre. Alguém vai morder essa isca. Hype de pré-temporada para fazer troca é com Steelers mesmo. Cara, Eu gosto muito que Mike Tomlin tá aprendendo como é que se manipula, como é que se navega essa maré de hype de pré-temporada, cara. Gosto muito. Cruzem os dedos aí para alguns nomes, como o Landry Jones, Dobbs, o Cody Sensabaugh, nomes mais experientes. Puta merda, que temos no elenco hoje. Corey Sensabaugh, eu tô quase estendendo uma faixa aqui no meu quarto pra assistir todos os jogos dele, pô. Esse cara tem que brilhar demais, velho. Fitzgerald Toussaint, Steven Ridley. Não, Toussaint e Ridley não, porque a liga não gosta mais de running back pra troca. Mas, porra, Sensabaugh eu tô torcendo demais, porra. A gente tem que passar essa naba pra alguém, bicho. Ah, não, o Sensabaugh vai ficar aqui, pô. Já tá fazendo amizade com o Antonio Brown, ajudando ele nos treinos. Só aquela questão de QI, né? Do que indica. Então, vá se acostumando com esse nome, porque se brincar, ele vai pintar no roster final de novo. Semana passada a gente previu o Sensabaugh no final? Previu. Tava tranquilamente lá no nosso 53. Puta merda, essa vaga ainda é desse cara, meu irmão. Vamos torcer, amigo ouvinte. Esse ano a gente se livra desse cara. Então vamos lá, avançando aqui na nossa pauta. O já tradicional bloco de perguntas da audiência. A gente pediu para que vocês mandassem suas dúvidas direto lá no Twitter, @BlackYellowBR. Vamos começar aqui pelo Rafael O Russo, que manda, além de um alô para você, Rafael. Um grande abraço. Pergunta se o Steelers é favorito em 2018. Falando sério, sem clubismo. No podcast mais clubista do Brasil é meio difícil. Exatamente. Logo a gente. Que desafio, rapaz. Mas olha, não, deixa essa eu mesmo respondo que eu consigo trabalhar sem clubismo. Quando você tem um dos top quarterbacks da liga, o melhor wide receiver, o melhor running back, uma das melhores linhas ofensivas, se a defesa estabilizar, é difícil, cara. É difícil que o Steelers não seja um contender a ir ao Super Bowl. Você entende, você deve estar entendendo o que eu tô dizendo. É um dos times que vai ser sempre cotado enquanto tiver com esse nível de excelência, a gente pode dizer, pelo menos no ataque. Quando você tem um ataque desse poderio, a tua defesa só precisa segurar um pouquinho, é não tomar 45 pontos do Jacksonville Jaguars, que você consegue ter um bom desempenho durante o ano. Então, nesse do sentido... Jacksonville Jaguars não, né? Do Blake Bortles, pra deixar bem claro. Porque fica pior ainda. Ai, caralho. Então, a gente já passa a próxima pergunta. Dantas Filho, grande abraço, ouvinte das antigas. Quem é a maior surpresa no training camp até agora? É o Edmonds. Sinceramente, eu esperava que o Edmonds fosse se ambientar e se encaixar tão rápido como aparentemente foi no training camp. Eu sei que eu escolhi a primeira rodada, mas na hora, no dia, a gente foi ficar consolado no dia seguinte, quando o Steelers escolheu o Mason Rudolph e James Washington, que estava usando o peso deles para justificar o Edmonds na primeira rodada. Eu nunca esperava, sinceramente, que o Edmonds fosse fazer tanto barulho como ele está fazendo no training camp. Posso escolher a primeira rodada, mas para mim é uma surpresa. Para mim, a surpresa, até porque ninguém esperava de que esse nome fosse fazer qualquer tipo de barulho no training camp, é o nosso queridíssimo Olajuwon Adeniyi, o outside linebacker. Então, o melhor estilo... o Ola Adeniyi. Então, assim, no melhor estilo surpresa, eu jogo o nome dele na roda, porque ninguém esperava nada desse cara, pelo menos a maioria das pessoas não esperavam nada desse cara, e ele tem mostrado algo
algum tipo de potencial e tem feito algum tipo de barulho. Então, a minha surpresa do training camp vai para ele. Eu gosto da aparição do Ola, porque a outside linebacker é uma posição que a gente tá meio carente até, né? Porque a gente tem visto nos últimos anos quase sempre os mesmos nomes, claro, Dupree e Watson mais recentes, mas sempre os mesmos nomes, sempre aqueles mesmos reservas que não evoluem, que não chegam a nível de titular, não fazem um Vince Williams, por exemplo. E aí é bom ver uns nomes novos aparecendo de vez em quando. E foi um tempo precioso de jogo, porque o Drew P e o TJ Watt machucados. Os Steelers só foram 3 outside linebackers, né? Que é o Keon Adams, o Ferrito Hugeni, o Ola e além do Tickler, obviamente, né? Isso. Ou seja, dá tempo para todo mundo aparecer. Exatamente. Já que o Ricardo falou do Terrell Edmonds, pergunta do Matheus Queiroz. Já tem algum indicativo de quem está em vantagem na disputa de titularidade para safety e para inside linebacker? Aquela questão, né? O Steelers vai usar dime bastante esse ano, já era... Esse foi o principal motivo para o Edmonds ter sido escolha de primeira rodada. Vai ter o Morgan Burnett de strong safety, o Sean Davis de free safety. Isso aí eu acredito que não seja muito discutido, e o Terrell Edmonds vai entrar, acredito até mais do que 50% dos snaps do Steelers nessa temporada. Apontar que ele vai ser titular entre os 11 que vão aparecer bonitinho no esquema do Steelers, lá aparecer sua fotinha falando sobre a universidade, talvez não, mas isso na defesa do Steelers é completamente irrelevante, porque a gente viu o volume de jogo que Robert Golden, por exemplo, teve nas últimas temporadas atuando naquela posição. Então, apontar 11 titulares na defesa do Steelers é difícil. Então, o Edmonds vai estar lá no mix e vai causar impacto. Acredito que seja melhor falar disso. Para a posição de inside linebacker, foi o Mike Pizzuta, é o jornalista que trabalha para o site do Steelers. Ele até comentou que semana passada para cá o John Bostic está tendo mais snaps do time titular do que o Tyler Matakevich. De quarta-feira para cá houve uma pequena mudança no cenário que vinha se desenhando no início do training camp, e o Mike Tony chegou na imprensa e elogiou muito o John Bostic, falando que ele chama muito bem as jogadas, e pelo tom... Eu acredito que o John Bostic tenha passado um pouco na frente do Tyler Matakevich. O Bostic está aquele discurso diplomático falando que nada está ganho e que está procurando aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível, que outra oportunidade igual a essa ele nunca vai ter na carreira. Então, até pela experiência, pelo que o Steelers quis quando contratou o John Bostic, eu acredito que ele esteja correspondendo às expectativas. Se for apontar o nome, seria sim o John Bostic na frente do Matakevich. Vamos lá, então, já pega essa próxima pergunta aqui, também do Matheus Queiroz. James Conner pode ser um substituto para o Bell, ou ano que vem a gente vai precisar ir atrás de um outro running back, seja free agent, seja no próprio draft? Que ele pode ser um substituto para a posição, ele pode. Assim, um substituto para o Bell em si, pro que o Bell traz, eu acho que não. Na verdade, acredito eu que os Steelers vão ter que usar uma combinação de running backs para conseguir ter o mesmo impacto que o Bell dá ao time. Mas assim, para um futuro próximo ele ser o running back titular, ele demonstrou pouquíssimo até agora, porém no tempo que ele teve em campo durante a temporada regular, eu vi um bom potencial dele. Então sim, acredito eu que ele pode no futuro próximo ser o running back titular do time sem maiores problemas. E quanto a ter que procurar running back no draft, tudo vai depender de como o Conner como ele jogar nessa temporada, como vai ser o desempenho dele. Se ele tiver um desempenho bom, apesar de que em snaps até certo ponto limitados, eu acho que o time não vai gastar uma pick-out no running back, não. Talvez numa mid-round para fazer uma pequena competição ali, mas alto eu duvido. Agora, se realmente ele for mal no tempo que tiver, na oportunidade que tiver, talvez o time seja forçado, sim, a usar uma pick-out no running back. Mas se eu fosse para chutar hoje, para apostar, eu diria que não. Eu diria que ele vai acabar segurando a posição ali e o time vai, pelo menos, dar um ano para ele como titular, para ver como ele se sai. Eu sou cético com o James Conner. Quero vê-lo em campo, relato em treino. A gente vai ver os outros 31 times da liga com um cara igual o James Conner voando por aí. Quero ver mais ação dele esse ano, principalmente agora na pré-temporada, ver como é que ele se sai antes de
poder cravar isso. Eu não cravo o Conner como running back do futuro, propriamente dito. Mas, como o Germano falou, um conjunto, talvez, dele com algum outro nome. Pode ser, mas Conner como carregador de piano, sou cético. Tá, uma pergunta aqui do José Ortiz, também outro ouvinte que já está com a gente há um bom tempo. Eu vou responder mais rápido porque é justamente o tópico da semana passada. Quais outside linebackers a gente levaria para o roster final? A gente já combinou semana passada que foram TJ Watt, Bud Dupree, Tíquilo e uma disputa entre o Ola e Keon Adams, não é isso? 4 outside linebackers. Isso mesmo. Não deve fugir desses nomes, não. Pronto, então, seu José Ortiz, por favor, volte ao episódio da semana passada. A gente passou por todo o elenco exatamente nesse tópico que você está abordando aí, quem a gente levaria, quem a gente acha que vai pro roster final nesse momento e quem vai ficar de fora. De novo, o Matheus Queiroz, ele pergunta se as ausências no training camp são de preocupação. Antônio Brown, TJ Watt, Morgan Burnett. O Ricardo já falou que qualquer mínimo motivo o cara já fica de fora por precaução, então não nos preocupemos, não é isso, Ricardo? Perfeito. Zero preocupação. Então, 2 perguntas aqui, eu vou juntar as duas. O Adolfo Bezerra e o Wallace, ambos falam sobre contratação de free agent. O Steelers devia assinar com algum free agent para ter profundidade de posição, para starter. O Wallace chega até a mencionar Brian Cushing para ser inside linebacker. O que vocês acham? Tem algum free agent que vocês tenham em vista assim, que possa vir a ser contratado? Atualmente não. Sabemos que o time está sujeito a lesões, sabemos que isso, as nossas necessidades podem mudar a qualquer momento, a qualquer contusão, mas no momento eu não vejo nenhum veterano aí disponível que a gente vá atrás. E quanto a proposição do Cushing, eu discordo por algumas razões, na verdade. Primeiro, o preço. Seria um jogador um pouco mais, não seria nem tão caro, mas seria um jogador um pouco mais caro do que a gente teria em mente. Segundo, lesões. É um jogador que vem de algumas lesões, ou seja, seria arriscar um pouco demais. E terceiro, simplesmente não há necessidade, o que eu acho que é o mais importante. Afinal de contas, a gente já trouxe um inside linebacker com experiência, que foi o Bostic, então eu não vejo razão para trazermos o Cushing do jeito que o elenco tá. Se surgir uma lesão, alguma coisa, claro, aí a gente pode até considerar, dependendo do que for. Mas atualmente eu não vejo nenhum veterano aí disponível que vá acrescentar muito ao time. Pelos últimos anos do Steelers em final de pré-temporada, não é algo que eu descarte isso, ou algum movimento, seja através de troca, ou seja assinando com algum veterano. O Cushing, zero chance, não, o time não vai. Além de ser caro, um cara com um histórico terrível, com substâncias proibidas. O que a gente não precisa era ter literalmente mais uma bomba no vestiário. É muito, mas muito nome que é dispensado no final da pré-temporada. Se levar em consideração, os times hoje eles têm 90 jogadores. Vou chegar no final da temporada, eu achei que reduzir o elenco para 53. Isso são 47 nomes sendo cortados de cada time por aí, o que dá um total, dá mais de 1.500 nomes sendo cortados pela NFL, e sempre tem aquele veterano um pouco mais especial. Então, foi o Joe Hayden temporada passada, e o Steelers vai estar monitorando sim quem for cortado por aí, quem ele não se sente confortável no elenco hoje, seja com sei lá, um jogador de linha defensiva, um jogador de linha ofensiva, um linebacker também pode ser que seja adicionado. Inclusive o Kevin Colbert não descartou isso. Então, deixa descartado, não é impossível. Então, veremos. Estamos chegando ao final já. O José Santos, ele manda... É uma bem fácil até. Entre esses 3 jogadores, qual tem a maior chance de estar no roster final? O primeiro é Dan McCullers, esse eu já arrisquei, tá fora. Quadri Henderson, o Ricardo já mencionou que são baixas as chances dele ficar. E Marcus Allen, suponho que a resposta seja Marcus Allen. Marcus Allen. Rapaz, é aquela questão, né? É por eliminação, né? Isso. Exatamente. Vai ter que lutar também. Se o cara que tem a maior chance tiver 20 e os outros dois tiverem 10, ele tem 20%, ele tá a mais. Rapaz, mas posso ser sincero, eu não descartaria o McCullers não, viu? Porque, meu amigo,
Não, calma. Não é por mérito dele, não, bicho. Mas eu não descartaria, não. Eu tenho a impressão que ele fez alguma macumba, alguma coisa, porque entra ano, sai ano, o cara fica no roster final e literalmente só ocupa espaço, pô. Impressionante. Não sei nem como ele voltou, mas enfim, vamos ver, né? Vamos lá, é a última pergunta do Gabriel Barbie, já visando o nosso primeiro jogo de pré-temporada, que eu sei que é o Philadelphia Eagles, o adversário na quinta-feira, 8 da noite. Isso, quinta-feira, 8 da noite, a gente vai jogar em Filadélfia. Correto. Isso, os 2 primeiros são fora e os outros 2 são em casa. Então, em Filadélfia contra o Eagles, quinta-feira, 8 da noite, horário de Brasília. É o primeiro jogo da pré-temporada dos Steelers. O que é que a gente pode esperar? Vamos abreviar para essa primeira partida. Quem é que a gente espera ver em campo e quem com certeza não vai estar em campo? Se tiver um titular em campo, pelo lado do ataque, já vou estar bastante surpreso. Então, nada de... Não vou ter Big Ben, acredito que o Pounce também não vá. De Castro também não. Entre os teóricos titulares, pelo menos James Washington, né? Não, James Washington sim. Todos os calouros, de forma geral, vão ter seu tempo de jogo. Quem eu tô ansioso para ver quero ver mais o Tyler Matakevich no meio da defesa. É um jogador que apostava muito ano passado quando o Chazier se machucou e, por coincidência, o Matakevich veio se machucar no mesmo jogo contra o Bengals, então a gente não pôde ver muito dele na defesa. Eu quero muito ver ele em ação. Eu quero ver o Ken Sutton também, que a gente não teve oportunidade muito na pré-temporada passada de ver. Muito verdade. O Sutton seu ano de rookie. Outra coisa que eu também quero muito ver o special team do Steelers temporada passada parece que meio que se acertou, porque de fato foi bem em 2017 e algo que a gente pode até esquecer e não percebeu, e eu mesmo fui me ligar muito vendo o Hall of Fame Game, esse novo tipo de retorno, né? É verdade. Mudou um pouco. Então, ver como é que o Dennis Smith arrumou a unidade deles depois de se adequarem ano passado. Vão ter que passar por uma reeducação, podemos dizer, entre aspas, para essa temporada. E especialmente já causou muito problema para a gente. Quando conseguiu se acertar, vamos ver se mantém nessa temporada. Fico ansioso para ver como é que vai estar a postura tática. A curiosidade do jogo vai ser para a defesa, vai ser para a gente ver quais jogadores da defesa vão ter mais tempo de jogo, especialmente aquelas posições que estão ainda em aberto, né, em disputa. Então, do ataque, dificilmente a gente vai ter muitas emoções, mas na defesa é para prestar bastante atenção para ver como é que ela se comporta. Então, acredito que vai ser legal, pelo menos do lado defensivo, a gente dar ter uma atenção maior nesse jogo. Verdade. O que eu peço pro ouvinte é só que, obviamente, calma. Mais uma vez, calma. Jogo de pré-temporada não é jogo para você avaliar placar, não é jogo nem para você observar como o time, coletivamente falando, tá jogando. Treinador nenhum mostra o seu playbook em jogo de pré-temporada. O máximo que eles querem fazer é usar algumas situações básicas para testar o desempenho dos jogadores em que eles estão em dúvida, para daí, junto com os treinos, tirar conclusões que ele possa decidir quem, baseado no playbook que ele já tem montado para a temporada regular, quem é que se encaixa melhor. Então, é nesse tipo de avaliação que os treinadores vão fazer. Então, bicho, só se diverte com o jogo. Não esquenta a cabeça com o jogo de pré-temporada, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. As pessoas que precisam esquentar a cabeça com o jogo de pré-temporada são as pessoas que estão disputando vaga no elenco e os treinadores que vão ter que cortar quase metade dessa galera. Vê aquele velho exemplo do Lions 2008 que foi 4-0 na pré-temporada e na temporada regular perdeu todos os jogos. Então não dá para tirar maior, de fato, conclusão sobre o desempenho do time de forma geral em jogo de pré-temporada. O Danilo falou muito bem. Vai ser importante para ver como é que o time está se comunicando em campo, se os audibles estão sendo feitos de, pelo menos, da maneira que precisam se comunicar, pelo menos o mínimo básico, que foi um dos problemas principais na defesa ano passado, e ajustar, ter essas simulações de jogo. É um amistoso. Então, o time tem que aproveitar esse tempo jogando fora de casa, um adversário, um estádio diferente do que eles estão acostumados a treinar, e testar.
Isso. Sabe, você citou o exemplo do Detroit Lions. Nosso querido Cleveland Browns também foi 4-0 na pré-temporada e 0-16 na temporada regular. Então, efetivamente, o placar não interessa em nada. Aproveita para ver, é exatamente isso que a gente vem comentando nos últimos episódios. Aquelas batalhas do fundo do roster. É para ver quem serão os 2 outside linebackers reserva, quem é o 5º safety, quem é o 6º wide receiver. É esse tipo de coisa que você observa em pré-temporada. Não é jogada fantástica no único drive que Big Ben vai fazer um passe para Antonio Brown e vai sair de dentro do campo. Isso não importa, bicho. O que vale é ver calouro, é ver jogador disputando vaga. É para isso que existe a pré-temporada. É só para testar esse tipo de jogador. Então, lembrando de novo, essa quinta-feira, 8 da noite, Pittsburgh Steelers em Philadelphia Eagles, primeiro jogo da pré-temporada. Obviamente estaremos assistindo, porque é disso que a gente gosta. É de jogo de Steelers em qualquer situação. Vamos passar aqui para as considerações finais desse programa. Germano Coutinho, mande um grande abraço para a audiência. Bom, minhas considerações finais vão ser rápidas, mas serão bem interessantes, na verdade. O Instagram do Black Yellow BR fez uma enquete nos últimos dias perguntando sobre o que a galera acharia de termos uma liga de fantasy. Então, o retorno foi positivo, então já deixo claro aqui que essa ideia será levada em consideração e até o final da pré-temporada a gente vai ter uma decisão, se vai rolar ou não. Se for rolar, faremos uma seleção da galera que realmente quer jogar e teremos também um prêmiozinho no final pro grande campeão. Então fiquem ligados aí no podcast, fiquem ligados no Twitter, no Instagram, que qualquer coisa a gente vai avisar por um desses 3 canais de comunicação. Muito bem, então fiquemos na expectativa. Ricardo Rezende, suas considerações finais por hoje. Considerações finais vão ser um pouco inusitadas, mas são detalhes do jogo que no final faz uma diferença. Incrivelmente faz diferença no jogo e fez diferença incrivelmente na performance do Ben Roethlisberger na temporada passada, quando ele saiu daquela fatídica partida contra o Jaguars com 5 interceptações e terminou a temporada, os jogos seguintes foi muito, mas muito bem, que de fato pode parecer besteira, novamente, vocês vão ver, vai soar um pouco infantil, uma besteira, mas fez diferença ano passado, que é o Fichtner. Onde é que o Fichtner vai, de fato, se posicionar para chamar jogadas, se ele vai preferir ficar nas cabines lá em cima. Enquanto ele esteve na cabine lá em cima, a gente viu como é que o Big Ben saiu ano passado, e quando ele foi para a sideline, depois do jogo contra o Jaguars, o Big Ben mudou da água para o vinho. Obviamente, essa questão acabou tendo uma influência direta na performance do quarterback. Agora o Fichtner como chamador de jogadas, como coordenador ofensivo, eu fico curioso para ver aonde é que ele vai estar chamando as jogadas. O Todd Haley fez testes ano passado, ele chegou a chamar algumas jogadas da cabine, mas por fim preferiu ficar na sideline. E quem gosta de superstição como eu, que torça pro Reid Fichtner ficar chamando as jogadas ali pertinho do Big Ben. Os dois têm uma relação muito boa e as duas maneiras serão testadas com certeza na pré-temporada, e eu fico muito na expectativa de que ele fique pertinho dos nossos jogadores de ataque ali na sideline. Muito bem, então se você quiser que este podcast fique pertinho dos seus ouvintes, pertinho da torcida dos Steelers no Brasil, tal qual desejamos que o Randy Fichtner fique do Big Ben, você vai lá no iTunes, deixa 5 estrelas, deixa um comentário elogioso para a gente e ajuda para chegar a muito mais pessoas. Indique para os seus amigos. Eu sei que você que está ouvindo, você, o Ricardo, o João e o Thiago, vocês 3 que estão ouvindo, eu sei que vocês têm amigos que não conhecem ainda o Black Yellow, que torcem para os Steelers e que vocês têm agora a obrigação de apresentar, tá? Tô de olho em vocês. Você vai lá seguir também o Twitter, o Instagram e o Facebook, @BlackYellowBR. A atualização mais rápida de notícias está nas nossas redes sociais e em famonanet.com.br/BlackYellowBrasil. Voltamos na semana que vem, já com Steelers Football tendo rolado, já avaliando esse jogo entre Steelers e Eagles e as consequências dele para o futuro do nosso roster. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah.